A atração a seguir é recomendada para todas as idades. No programa Neurotalk de hoje, vamos falar sobre o Dia Mundial da Consciência Autista. É isso, né, Dr. Clécio? E hoje estou eu aqui de entrevistador. Que satisfação tê-lo aqui. Satisfação minha estar batendo um papo contigo. E fala um pouquinho para nós. Vamos falar um pouquinho primeiro do autismo e da consciência. Olha, existe aí uma batalha muito grande, Céu. No sentido de despertar, e eu vou usar uma palavra que eu gosto muito, um processo de respeito em relação à questão do autismo. Eu acho que a gente está tendo algumas conquistas importantes dentro do autismo infantil, principalmente, mas nós temos uma lacuna que precisa ser muito bem trabalhada, que é a questão do diagnóstico tardio em adolescentes e adultos. E também um trabalho importante com pessoas que amadurecem, que vão avançando na sua idade e que também precisam desse respeito. Por quê? Nós temos hoje no Brasil duas situações que dificultam essa construção desse respeito. Primeiro, a falta de serviços especializados para pessoas de diagnóstico tardio, tanto no serviço público quanto na rede privada. Certo. Tá? E são pessoas que são autistas, são pessoas que apresentam características dentro dessa condição e que precisam de uma abordagem em termos de tratamento adequada para que a sua qualidade de vida melhore, tá? Então, é um caminho que tem que crescer muito, tem que evoluir muito, existe uma demanda muito grande e uma falta de profissionais e de serviços especializados. A segunda questão é a forma como a sociedade trabalha e atua sobre o indivíduo de diagnóstico tardio, no sentido de não respeitar, antagonicamente falando, né, essas necessidades, como, por exemplo, uma fila preferencial, em que o indivíduo ele vai buscar essa fila preferencial para não ter uma sobrecarga, e ele é criticado pelas pessoas que estão ao seu redor. Porque nem aparenta muitas vezes, né? Exatamente, e aí nós vamos entrar naquela máxima, né, que você não tem cara de autista. Nós vamos falando de várias características que são invisíveis, que muitas pessoas não conseguem ter uma percepção, mas não é pelo fato delas não terem essa percepção que esse indivíduo não tenha a necessidade de suporte. Nós vamos falar de muitos estabelecimentos, tanto no comércio como instituições de ensino, etc., que não oferecem um respaldo de apoio a essa pessoa no diagnóstico tardio. Então, eu acho que essa caminhada dentro da consciência autista no Brasil, ela é muito importante, tá? Como eu falei, nós temos hoje uma incidência muito grande de diagnósticos, isso vem crescendo cada vez mais. Nós temos uma necessidade de pessoas para terem ajuste no seu espaço de estudo, no seu espaço profissional, no seu espaço social. E essa resposta da sociedade, ela não acontece, tá? E muito pelo contrário, muitas vezes você percebe, e hoje a imprensa, os meios de comunicação vinculam muito os atos de violência, tanto física quanto verbal, e aquela agressividade passiva sobre o indivíduo na condição autista. Então, acho que esse é um ponto bastante relevante. E voltando um pouco, nós falamos do tardio. E como que os pais vai notar que a sua criança, o seu filho, quais os primeiros sintomas, não vamos dizer sintomas, o que ele apresenta para tu dizer, opa, para aí, meu filho tem algo de diferente. O que são esses sinais para quem está nos assistindo e tem uma criança que possa observar? Eu acho que assim, quando você fala do infantil, existe um marcador que fica mais fácil para os pais observarem, que são os atrasos no processo de desenvolvimento, tá? Então, por exemplo, existe uma característica que não está presente em toda criança diagnosticada na condição autista, mas que é o atraso da fala, tá? Certo. Uma segunda característica é aquela criança que não faz o contato direto visual, ou que tem uma resposta de uma expressão facial dentro de um processo de interação.
A criança que busca o isolamento é aquela criança que fica quietinha, que fica normalmente brincando com um único brinquedo. Esse brincar da criança, ele é um brincar repetitivo, existe uma característica comportamental de repetição sobre aquele brinquedo, é uma outra característica. Aquela criança que, quando exposta a questões de barulho ou de luminosidade, elas apresentam uma reatividade, pode ser o choro, pode ser uma inquietude em relação a isso. Então, isso são sinais que podem indicar uma condição autista. Seletividade alimentar é uma outra característica, tá? Só gosta de uma coisa? Veja, seletividade alimentar você tem desde do indivíduo que vai se alimentar de um único tipo de alimento. Certo. Você vai ter aquele indivíduo que vai se alimentar de alimentos feitos de uma única forma, em que, por exemplo, um exemplo aleatório, não aceita o alimento pastoso. Tá? Isso é uma característica de seletividade alimentar. E aí, quando isso é observado pelos pais, esses pais precisam conversar primeiramente com o pediatra, né? Esse pediatra, consequentemente, indicar uma avaliação especializada para verificar se essa criança está na condição autista ou se apresenta uma outra condição, para daí começar um processo de tratamento. Agora, falando em condição autista, né, a gente falou aqui da questão social. A clínica também precisa ter uma visão de maior acolhimento. Por exemplo, não, essa criança ela não pode ser autista porque ela fala. Gente, falar não é um critério de exclusão da condição autista. Porque ela tem um amiguinho na escola. Isso não é um critério de exclusão da condição autista. Então, a clínica que se predispõe a acolher, seja uma criança, um adolescente, um adulto, para um processo de investigação, para um processo de avaliação, ela precisa ter uma consciência clara que o principal processo de avaliação diagnóstica está na construção de uma dinâmica de funcionamento. Como que esse indivíduo funciona ao longo da vida dele. Como é que foi a primeira infância, como é que foi a adolescência, como é que foi a idade adulta, para daí ele ter uma estrutura que consolide ou não esse diagnóstico. Não dá para trabalhar em achismos ou preconcepções, como eu falei. Você olha nos olhos, você não é autista. Gente, não é assim que funciona, tá? E veja, o clínico ele tem um papel muito importante porque ele é o detentor do conhecimento técnico. Então, aquilo que é repassado para os pais, para muitos pais, vira lei. Tá? E a partir do momento em que você negligencia essa construção diagnóstica e que você sai aleatoriamente falando que tem sintoma disso, diagnóstico daquilo, você coloca essa pessoa, independentemente da idade, já num processo de prejuízo, porque ela vai carregar consigo esse parecer, talvez por 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, até efetivamente ter concretizado o seu diagnóstico do autismo. E tem algum tique nervoso, de mexer, de piscar, de pular, de andar na ponta dos pés, coisa assim que a criança... A tua pergunta é muito interessante porque assim, existe uma necessidade de diferenciar o tique da estereotipia. Certo. Tá? O indivíduo na condição autista ele vai apresentar uma estereotipia. O que é estereotipia? São movimentos motores, tá? Que vão autorregular o indivíduo quando ele está numa sobrecarga. Então, o que é uma estereotipia? É aquele indivíduo que pode estar mexendo as mãos dessa forma, é aquele indivíduo que pode futucar os dedos o tempo todo, é aquele indivíduo que tá sentado aqui com você conversando, mas ele entra num processo de balanço, tá? Isto é uma estereotipia. O que acontece com a estereotipia? A estereotipia ela vai estar presente na rotina do indivíduo, se não diariamente, quase que diariamente, e ela vai ser acionada no momento em que esse indivíduo se sente sobrecarregado. O que é uma sobrecarga? Quando esse indivíduo, em virtude de estímulos externos, através da visão, do tato, do olfato, do paladar, ele vai se sentir sobrecarregado, e para ter
uma regulação, ele vai fazer a utilização da estereotipia. O tique, ele está mais vinculado a uma característica ansiosa, tá? Em que no momento em que esse indivíduo ele vivencia a situação ansiosa, ele vai ter aquele momento de fazer o uso do tique para reduzir essa carga, tá? E depois ele vai ter uma vida normal. Seria naqueles momentos da ansiedade de si quando bate. Exatamente. Ou alguma situação difícil para ele. Ou algum comportamento obsessivo compulsivo, que é uma outra característica, sim, que também tem por finalidade reduzir a ansiedade, mas está vinculado àquilo que aumenta o nível de ansiedade do indivíduo no processo obsessivo compulsivo. E o autismo, ele pode ser hereditário? O autismo é hereditário. Então, se for pesquisar, tem alguém na família que teve o problema. Problema não, né? É uma situação. E um outro questionamento interessante teu, porque assim, ó, falando da consciência do autismo, o que hoje os clínicos especializados no autismo orientam as famílias? A partir do momento que você tem um indivíduo na família diagnosticado dentro da condição autista, pode acontecer de você ter outros indivíduos diagnosticados, tanto irmãos quanto pai e mãe, tá? Então, hoje, quando você fecha um processo de avaliação e esse indivíduo fecha os critérios para a condição autista, se faz a sugestão de avaliar pai, mãe e irmãos, tá? E não é incomum, dentro desse núcleo familiar, você encontrar ou um irmão, ou o pai ou a mãe com o diagnóstico da condição autista. Que seria o tardio, que a pessoa nem imagina. Que seria o tardio. Exatamente. Pode acontecer do pai e da mãe não ter o diagnóstico? Pode, mas você vai encontrar na ramificação familiar um avô... É genético. Um tio, é genético. Tá? A causa da condição autista é genética. Você tem as questões epigenéticas, que são ambientais, que também podem potencializar as características dessa condição autista e podem também desencadear características da condição autista, tá? Mas você vai sempre encontrar uma alteração genética para isso. O que se sugere hoje num protocolo ideal de avaliação? Que o indivíduo também passasse por uma avaliação genética. Por quê? Você tem vários quadros genéticos em que uma das características é a condição autista. Porém, além da condição autista, existem outras, tá? Por que é ideal? Porque não é um protocolo acessível para a grande maioria da população. Você tem um custo elevado, uma avaliação genética hoje adequada, completa, ela vai trazer um valor grande e nem todas essas avaliações são cobertas pelo SUS, tá? Mas o ideal seria, estando diagnosticado, também fazer uma cobertura de avaliação genética. Voltando na consciência autista, né? O pessoal fala muito na inclusão. Tudo bem, eu vou levar meu filho autista para o colégio. E esses colégios estão preparados hoje, Clécio? Como que você vê? Olha, Célia, a tua pergunta dá um congresso, até porque assim, nós temos uma lei que teoricamente é uma lei muito bem feita, tá? Mas nós temos uma prática absolutamente antagônica àquilo que está escrito. Certo. Então a primeira coisa que nós temos que definir aqui é a questão da inclusão. A inclusão não é a pessoa autista estar na escola. Sim. Esse é o primeiro ponto, tá? A criança autista, o indivíduo adulto que trabalha ou que vai para a faculdade, ele precisa estar participando dentro daquilo que ele se insere. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito da inclusão é o seguinte: ele tem que estar participando dentro da característica e das habilidades que ele tem. Então, o que se percebe? Existem várias escolas que sim, que colocam um professor de apoio, que tentam buscar seguir, mas nós temos que ser muito realistas. Nós vivemos num país em que o modelo educacional brasileiro, por si só, precisa de uma reestruturação. A educação brasileira, sim, o processo de ensino brasileiro, ele precisa ser reformulado. Céu, eu estou com 52 anos, você está com 56, os nossos filhos fizeram aquilo que nós dois fizemos na escola, certo?
Então veja, nós estamos falando de um modelo que se repete há décadas. E mudou muito, né? E mudou muito e ficou o modelo igual. Exatamente. Então assim, ó, se a gente está falando de uma coisa que está se repetindo há décadas, nós já estamos falando de uma questão que tem algum problema aí. Sim. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: o processo de inclusão dentro de uma escola, ele não pode repetir aquilo que é uma queixa da escola, que são pais que delegam para a escola responsabilidades que são da família. Certo. Tá? Então esse é um segundo ponto que a gente tem que refletir. E nós temos que pensar o seguinte: a escola não pode assumir uma função que é da clínica. Ela não é uma educadora, ela vai passar os conhecimentos, mas educação se tem em casa. Exatamente. Assim como clínica se faz na clínica, não se faz dentro da escola. Certo. Tá? O outro aspecto é isso. Você tem, dentro da condição autista, o autista de nível de suporte 1, o nível de suporte 2 e o nível de suporte 3. Você tem o autista que vai ter prejuízo total de fala, você vai ter um autista que vai ter um prejuízo parcial. Você vai ter autistas com deficiência intelectual e você vai ter autistas com altas habilidades e superdotação. Então, qual é a finalidade da educação? A finalidade da educação é desenvolver um processo de conhecimento. Tá? A partir do momento em que a educação constrói um processo individualizado, em que essa criança ela vai desenvolver o processo de conhecimento dela dentro da habilidade dela e dentro da capacidade dela, a partir daí nós vamos estar falando de inclusão. Tá? Eu sou um crítico contundente do processo educacional, no sentido de que o processo educacional precisa ser revisto. Tá? Por quê? Porque é o pilar fundamental da nossa sociedade. A educação é fundamental, é essencial, é o oxigênio da sociedade, mas a nossa educação precisa dessa revisão. E o processo de inclusão precisa trazer um respeito muito grande para o profissional de educação, para ele participar do como se constrói isso. O que eu observo é que a educação, ela, goela abaixo, recebe. Foi feita a lei, vocês vão fazer isso. E o que a gente observa? Nós observamos que vários profissionais da educação, eles não têm o devido preparo para realizarem esse processo de inclusão. Eu estou falando de vários, existem muitos outros que têm, mas numa grande maioria não tem. E segundo aspecto, como que nós vamos construir esse processo de inclusão dentro da escola? Qual é a característica da escola A? Qual é a característica da escola B? Isso tem que ser levado em consideração. Tá? Como é que esse acolhimento vai ser feito? E assim por diante. Então, assim, o que eu percebo é que existe, para amenizar algumas culpas e responsabilidades sociais, ok, nós fazemos inclusão. Na prática, eu vejo muito pouco o processo de inclusão. Tá? E principalmente... Na teoria está muito bonito. Na teoria está muito bonito. E tem uma resistência muito grande por parte das escolas de acatarem. Por exemplo, vamos falar do TDAH, que é uma outra neurodivergência. O indivíduo com TDAH ele precisa ter um tempo maior de prova. Isso é científico. Tá? Tem muitas instituições que têm a dificuldade de compreender que o aluno vai ser avaliado da mesma forma, porém num tempo maior, porque a habilidade dele exige esse tempo maior. Tá? Então, assim, tem muita coisa que se fala, tem poucas coisas que se praticam e tem muita coisa que tem que ser arrumada nesse processo de inclusão escolar. Por isso a importância desse Dia da Consciência. Sim, mas é que nem eu te falei, esse Dia da Consciência, ele precisa estar aberto para receber todos os profissionais. O educador tem que ser ouvido, as escolas têm que ser ouvidas, nós precisamos avaliar o como que esse processo de inclusão ele pode ser feito, tá? O como que, por exemplo, as organizações elas podem provocar ajustes com os seus profissionais. A gente já conversou aqui, o ajuste no adulto, muitas vezes são pequenos ajustes de grande impacto, que não precisa ter uma coisa gigante, tá? Para que isso aconteça. Mas a resistência das pessoas e a preconcepção do tipo, nós vamos ter um problema, não vamos ter uma inclusão, tá? Isso dificulta muito. Quando pensa dessa forma, que já estão levando um problema para dentro da escola. Exatamente isso. E uma mensagem, estamos chegando quase no final, Clécio.
E como tu vê essa importância desse dia da consciência? De quando que vem isso, como que surgiu? Eu vejo assim, um dia, essa consciência, ela, na verdade, ela precisa ser vivida todos os dias, tá? Eu acho que a gente está falando de um tópico, principalmente no diagnóstico tardio, que é muito novo para muita gente, mas eu acho que a grande mensagem é que o indivíduo na condição autista, ele precisa ter uma consciência da sua capacidade. Ele não pode ser o principal vilão da sua própria história, tá? Existe a necessidade de suporte sem sombra de dúvida, independentemente de nível de suporte. Nós estamos falando de todos os indivíduos que estão dentro da condição autista, tá? Agora, o indivíduo na condição autista, ele precisa ter muito claro o quanto ele tem a oferecer para o mundo. Ele pode ser produtivo, ele pode trabalhar. E quando eu falo de ser produtivo e de trabalhar, gente, eu não estou falando de ganhar 100 mil por mês ou de ter um emprego com terno e gravata. Eu estou falando de realizar e de transformar. Em toda profissão ela é nobre, todo estudo é nobre, todo conhecimento é nobre. Então, se cada um de nós, dentro da condição autista, explorarmos essa nossa capacidade e reencontrarmos dentro de nós esse nosso potencial, aquilo que a gente pode oferecer, tanto para as pessoas que estão à nossa volta, quanto para a sociedade de uma forma geral, este indivíduo autista, ele vai estar cada vez mais fortalecido e ele vai ser um grande soldado dessa construção de consciência. Certo. E eu tenho uma idade para procurar esse diagnóstico tardio. Eu tenho 50 anos já e de repente, mas eu tenho algumas... Estou vendo o programa. É tarde demais ou não? Nunca é tarde. Eu digo o seguinte, você ter o... Porque eu já tenho uma vida inteira, já casou tal, e de repente eu estou me sentindo que eu tenho alguns dos... Céu, desses detalhes. É direito do ser humano ter consciência sobre aquilo que acontece com ele. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, que nem tu falou, tu tá com 56. Vamos imaginar aí que você vive até os 70. Um pouco mais, dando 80. Tá, mas eu tô dando um chute baixo, certo. Tá? Tu vai ter a oportunidade, talvez, de ter 14 anos muito diferentes do que foram os teus 56. Certo? Só isso já é gratificante. Existe uma questão que é universal no indivíduo autista de diagnóstico tardio, dele passar uma vida inteira com perguntas em aberto, sem ele conseguir responder. Por que disso? Por que acontecia isso? Por que eu fazia isso? Por que sou assim? Por que eu sou assim? Tá? E a partir do momento que esse indivíduo consegue responder essas perguntas, ele já passa a ter um grande ganho na vida dele. A qualidade de vida vai lá para cima. Melhora muito, tá? Então, veja, eu já avaliei dentro do autismo pessoas com 61 anos de idade. Dentro do TDAH eu já avaliei pessoas com 80 anos de idade. Olha só. Tá? E que foi muito interessante porque no ano passado essa pessoa que eu avaliei é um paciente de São Paulo. Ele me mandou a cópia de uma carta que ele repassou a algumas pessoas que passaram ao longo da vida dele, nos 80 anos, explicando o que aconteceu, pedindo desculpas sobre algumas questões e falando que ele estava num processo de mudança para se tornar uma pessoa melhor. 80 anos de idade, tá? Então, assim, não existe nada pior. Eu sempre faço uma analogia que ela é um pouquinho tosca, mas as pessoas vão entender. Quando você tem uma pessoa que você ama muito e ela desapareceu. Sim. E essa mesma pessoa morre. Uhum. Você saber que ela morreu é muito mais acolhedor do que você ficar numa expectativa de anos seguidos, saber o que aconteceu com ela que ela está desaparecida. A condição autista te coloca numa situação de você se sentir desaparecido dentro de você mesmo. Entendi. Tá? E a partir do momento em que você tem um diagnóstico, você consegue compreender isso. Consigo me encontrar. Por que eu fui considerado esquisito? Por que me chamava de ET? Por que eu tinha dificuldade social? Por que eu reagia dessa forma? Parará. E isso traz um alento muito grande. E considerando que hoje a gente vive numa situação em que a longevidade está cada vez maior, tá? Gente, se você viver mais 2 anos tendo o teu diagnóstico, vão ser anos diferentes e vão ser anos com mais qualidade. Então vale muito a pena. Perfeito. Muito obrigado por estar conosco hoje aqui no programa. A gente só tem que agradecer. E eu acho que a gente tem que colocar a mão na consciência. Tem que colocar a mão na consciência mesmo e entender que somos todos iguais. Com alguém. Eu tenho uns probleminha aqui e ali, né? A gente tem nossas diferenças, mas vamos acreditar que o dia de amanhã vai ser bem melhor
E semana que vem a gente está de volta com E mais que todos, um Neurotalk. e que todos merecemos respeito. Todos Sem merecemos exceção. respeito e um lugar onde está se sentindo bem. Exatamente. Isso dentro de casa, no círculo de amigos. Até a semana que vem. Gente, um abraço. Na Expedição Pantanal 2023, representando os ribeirinhos, Dona Nilza, uma amiga que eu conheço desde 2009. Né, Nilza? Cheguei numa manhã de domingo, me ofereceu um chimarrão. Tomando chimarrão. E a gente está aqui, e ela representando todos os ribeirinhos nessa ação do Supermercado Araucária, que nos proporcionou trazer essa cesta básica. Nilza, qual a importância de uma cesta básica assim para você, representando todos os ribeirinhos? Olha, para nós, uma cesta básica que a gente ganha é uma grande coisa aqui no Ribeirinho. Porque para nós o transporte é caro, a cidade é longe e tudo que vem, sempre veio, é de primeira qualidade. É sinal que tem uma consideração com nós, Ribeirinho. Vocês não doam só alimento, vocês doam seus corações. Olha, não sou eu, mas todos os ribeirinhos, tem muita criança. Então a gente não tem como agradecer essas pessoas que doam o alimento para essas crianças e que doam o amor para nós mães, para nós avós. Então o amor que vocês doam para nós adultos e o alimento para as crianças, só Deus para cobrir tudo isso no coração de vocês e muito mais, dando saúde, paz, tranquilidade e prosperidade. E venho agradecer ao Edilson e à Juliana por esse presente de alimentar as crianças e doar amor para nós, vó e mãe. Muito obrigado. E Deus e as crianças abençoem vocês. Supermercado Araucária, um grande parceiro nosso, lá de Bom Jardim da Serra, bem longe daqui, né? Bem longe. Então, Tá Edilson e Juliana, muito obrigado. A gente conta com vocês para mais ações, tá? Tudo de bom. Deus abençoe e multiplique para vocês.